Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 21. Perante o tribunal de Cesareia. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Atos capítulo 24, versos 24 e 25. 5 dias depois de haver Paulo chegado a Cesareia, seus acusadores também chegaram de Jerusalém, acompanhados por um tal de Tértulo, orador a quem tinham aliciado como conselheiro. Foi concedida ao caso imediata audiência. Paulo foi levado perante a Assembleia e Tértulo se pôs a especificar as acusações contra ele. Esse astuto orador julgou que a lisonja teria mais influência sobre o governador romano do que as simples afirmações da verdade e da justiça. Começou, portanto, seu discurso louvando a Félix. Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Tértulo desceu aqui a deslavada falsidade. O caráter de Félix era indigno e desprezível. Dele foi dito que, na prática de toda espécie de luxúria e crueldade, exerceu o poder de um rei com a têmpera de um escravo. É verdade que ele havia prestado algum serviço à nação por sua vigilância em livrar o país de ladrões e perseguiu e expulsou o rebelde egípcio a quem Cláudio Lísias apressadamente confundira com Paulo. Mas seus atos de crueldade e opressão o levaram a ser geralmente odiado. A traiçoeira crueldade de seu caráter é demonstrada por seu brutal assassinato do sumo sacerdote Jonatas, a quem ele, em grande parte, era devedor do seu próprio cargo. Embora Jonatas fosse realmente pouco melhor do que o próprio Félix, tinha-se aventurado a discutir com ele por alguns dos seus atos de violência, e por isso o procurador o levara a ser assassinado enquanto se ocupava dos deveres do seu ofício no templo. Um exemplo da desenfreada licenciosidade que manchava o caráter de Félix é visto em sua aliança com Drusila, consumada por volta desse tempo. Por meio das artes enganadoras de Simão Mago, um feiticeiro cipriota, Félix havia induzido essa princesa a deixar o seu marido e tornar-se sua esposa. Drusila era jovem e formosa, além disso, judia. Até ali ela vivia afeiçoadamente ligada ao seu marido, que fizera um grande sacrifício para obter sua mão. E o que estava sendo oferecido agora a essa jovem senhora era de pouco valor para que justificasse a renúncia de seu esposo e de seus princípios como judia. Além do mais, em aceitando o oferecimento do monarca, ela atrairia sobre si a repulsa da nação por formar uma ligação adúltera com um cruel e idoso libertino. Todavia, os satânicos estratagemas do feiticeiro e sedutor tiveram êxito, e Félix conseguiu seu intento. Os judeus que estavam presentes no julgamento de Paulo partilhavam o sentimento geral em relação a Félix. No entanto, tão grande era o desejo deles de granjear o seu favor, a fim de assegurar a condenação de Paulo, que concordaram com as lisonjeiras palavras de Tértulo. Esses homens, investidos do sagrado ofício, paramentados com vestes sacerdotais, eram muito exatos na observância de costumes e cerimônias, muito escrupulosos em evitar a poluição externa, ao passo que o templo da alma estava manchado de toda espécie de iniquidade. O contato exterior com alguma coisa considerada impura era uma grande ofensa aos seus olhos, enquanto que o assassinato de Paulo era considerado um ato justificável. Que ilustração da cegueira que pode se apoderar da mente humana! Ali estavam os representantes daqueles que pretendiam ser o povo do concerto de Deus.
Como a figueira estéril, estavam revestidos de pretensiosa folhagem, mas destituídos dos frutos da santidade, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Eram cheios de maldade para com um homem puro e bom, procurando por todos os meios tirar-lhe a vida, ao passo que exaltavam um vingativo devasso. Há muitos hoje em dia que avaliam o caráter da mesma maneira. Inspirados pelo adversário de toda justiça, chamam ao mal bem e à verdade falsidade. É como o profeta descreveu: a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. E porque tal é a condição e o espírito do mundo, que Deus convida o seu povo a sair e separar-se. Aqueles que se misturam com o mundo considerarão as coisas do ponto de vista dos mundanos, em vez de ver como Deus as vê. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Os que são de Deus verão as coisas e as pessoas como Ele as vê. Os puros e bons serão honrados e amados por aqueles que são bons. Em seu discurso, Tértulo declarou que Paulo era uma peste, que promovia sedições entre os judeus em todo o mundo e que se fazia consequentemente culpado de traição contra o imperador, que era um líder da seita dos nazarenos e ensinador de heresia contra a lei de Moisés, e que era um profanador do templo, virtualmente uma ofensa não somente contra a lei judaica, mas contra a lei romana, que protegia os judeus em sua adoração religiosa. E então declarou falsamente que Lísias, o comandante da guarnição, tinha com violência arrebatado Paulo dos judeus quando estavam prestes a julgá-lo por sua lei eclesiástica e os havia forçado indevidamente a apresentar o assunto perante Félix. Essas afirmações mentirosas eram habilmente designadas a induzir o procurador a devolver Paulo à corte judaica. Todas as acusações foram apoiadas com veemência pelos judeus presentes, os quais nenhum esforço fizeram para ocultar seu ódio ao prisioneiro. Félix teve suficiente perspicácia para ler a disposição e o caráter dos acusadores de Paulo. Percebeu os motivos de sua lisonja e viu também que não tinham conseguido provar suas acusações. Voltando-se para o acusado, acenou-lhe para que respondesse por si. Paulo não gastou palavras em fastidiosos cumprimentos, mas afirmou simplesmente que com tanto maior ânimo se defendia perante Félix, uma vez que este era havia tanto tempo procurador e porque tinha tão bom conhecimento das leis e costumes dos judeus. Passo a passo, então, refutou as acusações apresentadas contra ele. Declarou que não havia provocado distúrbio em parte alguma de Jerusalém, nem havia profanado o santuário, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Conquanto, confessando que segundo o caminho a que chamam seita adorava ao Deus de seus pais, sustentou que jamais tinha se desviado de sua crença na lei e nos profetas, e que em harmonia com as Escrituras mantinha a fé na ressurreição dos mortos, e declarou ainda mais que o propósito orientador de sua vida era ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. De maneira sincera e reta, ele declarou o objetivo de sua visita a Jerusalém e as circunstâncias de sua prisão e julgamento. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. O apóstolo falou com ardorosa e evidente sinceridade, e suas palavras levavam consigo um peso de convicção quanto à sua veracidade.
Além disso, suas afirmações estavam em harmonia com a carta de Cláudio Lísias. O próprio Félix, que por muito tempo residia em Cesareia, onde a religião cristã tinha sido conhecida por muitos anos, possuía melhor conhecimento desta religião do que os judeus supunham, e não foi enganado por simulações. As palavras de Paulo produziram uma profunda impressão em sua mente e o habilitaram a compreender ainda mais claramente os motivos dos judeus. Ele não queria agradar os acusadores condenando injustamente um cidadão romano, nem o poderia entregar para que o matassem sem um reto julgamento. No entanto, Félix não conhecia mais alto motivo que o interesse próprio e era controlado pelo amor da fama e desejo de promoção. O temor de ofender os judeus o impediu de fazer justiça no caso e de libertar um homem a quem sabia ser inocente. Decidiu suspender o julgamento até que Lísias estivesse presente, dizendo: "Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso." Paulo foi outra vez colocado sob a guarda de um centurião, mas com ordens de que ele deveria gozar de maior liberdade do que antes do seu interrogatório. Conquanto fosse necessário que o apóstolo fosse estritamente guardado, como uma proteção contra as maquinações dos judeus, e também porque ele era ainda um prisioneiro, seus amigos tinham permissão de visitá-lo e confortá-lo. Não foi muito depois disto que Félix e sua esposa Drusila mandaram chamar Paulo para uma entrevista privada. Drusila sentia considerável interesse pelo apóstolo, tendo ouvido de seu esposo um relato sobre ele, e estava desejosa de ouvir as razões de sua fé em Cristo. Assim, Paulo, como prisioneiro do Senhor, teve a oportunidade de apresentar as verdades do Evangelho a algumas almas de quem, de outro modo, não poderia ter se aproximado. Um cruel e licencioso governador romano e uma dissoluta princesa judia seriam sua única audiência. Eles estavam agora esperando ouvir as verdades que nunca tinham ouvido antes, que talvez jamais ouvissem novamente e que, se rejeitadas, dariam um pronto testemunho contra eles no dia de Deus. Paulo considerou esta oportunidade como providenciada por Deus e fielmente a aproveitou. Sabia que o homem e a mulher que estavam diante dele tinham o poder de o condenar à morte ou de preservar-lhe a vida. Contudo, não se dirigiu a eles com elogio ou lisonja. Sabia que suas palavras seriam para eles um cheiro de vida ou de morte, e, esquecendo toda a consideração egoística, procurou despertá-los para o perigo a que suas almas estavam expostas. A mensagem do Evangelho não admite nenhuma neutralidade. Considera todos os homens como estando decididamente do lado da verdade ou contra ela. Se não a receberem e não obedecerem aos seus ensinos, são seus inimigos. Todavia não faz acepção de pessoas, classe ou posição social. É dirigida a toda a raça humana que sente a necessidade de seus graciosos convites. Disse Cristo: "Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento." O apóstolo compreendia que o Evangelho tinha uma reivindicação sobre todos os que atentassem para suas palavras. Eles estariam ou entre os puros e santos ao redor do grande trono branco, ou com aqueles a quem Cristo haveria de dizer: "Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade." Ele sabia que teria de encontrar cada um de seus ouvintes diante do tribunal do céu, e que aí teria de prestar contas, não apenas de tudo o que havia dito e feito, mas do motivo e espírito de suas palavras e ações. Tão violento e cruel tinha sido o curso da vida de Félix, que poucos haviam alguma vez ousado, mesmo na intimidade, dar-lhe a entender que seu caráter e conduta não eram isentos de faltas. Mas Paulo não tinha tais temores. Com total respeito pela posição de seus ouvintes, expôs claramente sua fé em Cristo e as razões dessa fé, e foi assim levado a falar particularmente das virtudes essenciais do caráter cristão, de que o arrogante par diante dele era tão sensivelmente destituído. Ele exaltou perante seus ouvintes o caráter de Deus, sua retidão, justiça e equidade, e a natureza e obrigação de sua lei.
Mostrou claramente que é dever do homem levar uma vida de sobriedade e temperança, mantendo as paixões sob o controle da razão, em conformidade com a lei de Deus e preservando as faculdades físicas e mentais em toda condição sadia. Viria seguramente um dia de juízo, quando todos seriam recompensados de acordo com o que tivessem feito no corpo. Riqueza, posição ou títulos honoríficos são impotentes para elevar o homem ao favor de Deus ou resgatá-lo da escravidão do pecado. Esta vida é o período de graça para todo ser humano, no qual ele deve formar um caráter para a vida futura e imortal. Negligenciando ele seus presentes privilégios e oportunidades, isto provar-se-ia uma eterna perda. Nenhuma nova oportunidade de graça lhe seria concedida. Todos os que fossem achados não santificados de coração ou defeituosos em qualquer aspecto quando julgados pela lei de Deus, sofreriam a punição de sua culpa. Paulo frisou especialmente os profundos reclamos da lei de Deus. Mostrou como essa lei alcança os íntimos segredos da natureza moral do homem, derramando uma torrente de luz sobre aquilo que tem estado oculto à vista e ao conhecimento dos seres humanos. O que as mãos podem fazer ou a língua proferir, isso que a vida exterior revela, apenas imperfeitamente revela o caráter moral do homem. A lei se estende aos pensamentos, motivos e propósitos do coração. As vis paixões que permanecem ocultas à vista dos homens, o ciúme, a inveja, o ódio, o sensualismo, a desenfreada ambição, as maquinações perversas nos profundos recessos da alma, embora jamais executadas por falta de oportunidade, de todas estas coisas a lei de Deus conserva um registro. Os homens podem imaginar que podem, com segurança, acariciar estes pecados secretos, mas são estas coisas que solapam o próprio fundamento do caráter, porque do coração procedem as fontes da vida. Paulo procurou então dirigir a mente de seus ouvintes para o grande sacrifício pelo pecado. Apontou para aqueles sacrifícios do passado que eram sombra dos bens futuros e apresentou então a Cristo como o antítipo de todas aquelas cerimônias, o objeto para o qual elas apontavam como a única fonte de vida e esperança para o homem caído. Santos homens do passado foram salvos pela fé no sangue de Cristo. Ao contemplarem as agonias de morte das vítimas sacrificais, olhavam através da voragem dos séculos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, com toda a justiça, reclama amor e obediência de todas as suas criaturas. Deu aos homens em sua lei uma perfeita norma de retidão. Mas eles se esquecem de seu Criador e escolhem seguir seu próprio caminho em oposição à vontade de Deus. Pagam com inimizade o amor que é tão alto quanto o céu e tão amplo quanto o universo. Deus não pode rebaixar sua lei para corresponder à norma de homens ímpios, nem pode o homem caído pelo pecado satisfazer as demandas da lei por um caráter e vida irrepreensíveis. Mas pela fé em Cristo, o pecador pode ser purificado da culpa e capacitado a prestar obediência à lei de seu Criador. Deus não poderia conceder sua graça para diminuir os reclamos da lei, mas sim para estabelecê-la. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Assim, Paulo, o prisioneiro, recomendava com insistência as reivindicações da lei divina tanto a judeus quanto a gentios e apresentava Jesus, o desprezado Nazareno, como o Filho de Deus, o Redentor do mundo. Drusila, a princesa judia, bem compreendia o sagrado caráter daquela lei que tão desavergonhadamente transgredia, mas seu preconceito contra o homem do Calvário endureceu-lhe o coração contra a palavra da vida. Félix, no entanto, que nunca ouvira antes a verdade, ficou profundamente impressionado na medida em que o Espírito de Deus lhe imprimiu convicção à alma. A consciência, agora desperta, fez ouvir sua voz. Ele sentiu que as palavras de Paulo eram verdadeiras. A memória o levou ao seu passado cheio de culpas.
Com terrível clareza surgiram perante ele os segredos de seus primeiros tempos de homem sanguinário e voluptuoso, e o relatório tenebroso de seus últimos anos, licencioso, cruel, rapaz e injusto, embebido do sangue de homicídios privados e massacres públicos. Jamais tinha sido a verdade assim levada ao íntimo de seu coração. Nunca dantes sua alma se enchera de tanto terror. O pensamento de que todos os segredos de sua carreira de crimes estavam abertos aos olhos de Deus e que ele seria julgado conforme as suas obras, fê-lo tremer de culposo pavor. Mas, em vez de permitir que suas convicções o guiassem ao arrependimento, procurou avidamente livrar-se dessas reflexões desagradáveis. A entrevista com Paulo foi abreviada. "Por agora, podes retirar-se", disse ele, "e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei." Quão amplo o contraste entre o procedimento de Félix e o do carcereiro de Filipos! Em Filipos, os servos do Senhor foram levados em cadeias ao carcereiro, como Paulo a Félix. A evidência que os apóstolos deram de estar sendo sustidos por um divino poder, seu regozijo sob o sofrimento e desventura, seu calmo destemor quando a terra vacilou com o terremoto e seu espírito de perdão semelhante ao de Cristo, levaram convicção ao coração do carcereiro. Ele não agiu como Félix, banindo suas convicções, mas com tremor e profunda humildade inquiriu sobre o caminho da salvação e, tendo aprendido o caminho, seguiu-o com toda a sua casa. Félix tremeu, mas não se arrependeu. O carcereiro, com tremor, confessou seus pecados e achou perdão. Félix ordenou ao Espírito de Deus que partisse. O carcereiro jubiloso abriu-lhe o coração e o lar. Um escolhe tornar-se filho de Deus e herdeiro do céu. O outro lança sua sorte com os que praticam a iniquidade. Durante 2 anos nenhuma outra atitude foi tomada contra Paulo, embora permanecesse prisioneiro. Félix visitou-o várias vezes e ouviu-lhe atentamente as palavras. Mas o motivo real dessa aparente amizade era o desejo de ganho, e insinuou Paulo que, mediante o pagamento de uma grande soma de dinheiro, ele poderia assegurar sua liberdade. O apóstolo, entretanto, era de natureza bastante nobre para libertar-se por meio de suborno. Não era culpado de crime algum, e não se aviltaria para fugir à lei. Ademais, era muito pobre para pagar tal resgate. Caso a isso estivesse disposto e não apelaria em seu próprio benefício para a simpatia e generosidade de seus conversos. Também compreendia que estava nas mãos de Deus e não interferiria no propósito divino a respeito de si mesmo. Por esse tempo surgiu uma terrível contenda entre a população de Cesareia. Tinha havido frequentes disputas que se tinham tornado uma forte inimizade entre judeus e gregos, concernentes aos seus respectivos direitos e privilégios na cidade. Todo o esplendor de Cesareia, seus templos, seus palácios e seu anfiteatro eram devidos à ambição do primeiro Herodes. Até mesmo o porto, ao qual Cesareia devia toda a sua prosperidade e importância, fora construído por ele com imensa despesa de dinheiro e trabalho. Os habitantes judeus eram numerosos e prósperos e reivindicavam a cidade como sua porque seu rei tinha feito tanto por ela. Os gregos, com igual veemência, defendiam seu direito quanto à precedência. Ao final de 2 anos, estas dissensões levaram a um feroz combate na praça do mercado, resultando na derrota dos gregos. Félix, que estava do lado da facção gentílica, veio com suas tropas e ordenou aos judeus que se dispersassem. A ordem não foi instantaneamente obedecida pelo partido vitorioso, e Félix ordenou que seus soldados caíssem sobre eles. Contentes com a oportunidade de saciar seu ódio contra os judeus, os soldados executaram a ordem da maneira mais cruel e muitos foram mortos. Como se isto não bastasse, Félix, cuja animosidade para com os judeus tinha crescido a cada ano, agora deu aos soldados liberdade de saquear as casas dos ricos. Esses audaciosos atos de injustiça e crueldade não podiam ficar sem serem notados. Os judeus fizeram uma queixa formal contra Félix, e ele foi chamado a Roma para responder pelas acusações.
Ele bem sabia que sua carreira de extorsão e opressão havia dado aos judeus motivo suficiente para queixas, mas ainda esperava aplacá-los. Portanto, embora tivesse um sincero respeito por Paulo, decidiu satisfazer a maldade dos judeus, deixando-o na prisão. Mas todos os seus esforços foram em vão. Embora escapasse de banimento ou morte, ele foi removido de seu cargo e despojado da maior parte de sua riqueza mal adquirida. Drusila, a parceira de sua culpa, posteriormente pereceu com seu único filho na erupção do Vesúvio. Os próprios dias de Félix terminaram em desonra e obscuridade. Fora permitido que um raio de luz do céu brilhasse sobre esse ímpio homem, quando Paulo arrazoou com ele a respeito da justiça, temperança e juízo vindouro. Esta foi a oportunidade que o céu lhe enviava para que visse seus pecados e os abandonasse. Mas dissera ao mensageiro de Deus: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Menosprezar a última oferta de misericórdia. Nunca mais deveria receber outro convite de Deus.